alegria nossa. Jesus, quando esteve entre nós, convocou-nos à ação contínua do bem. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. O dom de curar para muitos, ainda hoje, é um grande enigma, um milagre, algo sobrenatural ou realizado pelo acaso, enfim, vários nomes são usados para explicar o fenômeno. Na visão espírita, as curas são possíveis graças à atuação dos médiuns, que são espíritos que reencarnaram com essa predisposição orgânica. Elementos fluídicos do universo, direcionados pelo poder do pensamento, combinam-se com o poder da fé e nos oferecem grandes testemunhos da misericórdia e da justiça divinas. Em realidade, o que é esse dom de curar? Os milagres existem. Qual a diferença entre a cura mediúnica e a cura médica? Quais as características marcantes no médium de cura? Bem, são muitas perguntas, né? E graças a Deus que nós temos a doutrina espírita que pode nos auxiliar a compreender esse e tantos outros fenômenos que antigamente não se tinha a menor ideia do que eram, se achava apenas que eram sobrenaturais. Mas hoje nós já sabemos que seguem uma ordem da natureza criada por Deus. Mas vamos então começar. O que vem a ser realmente esse dom de curar? Yasmin, quando nós estudamos o livro dos médiuns, nós vamos ver que há uma divisão simples quanto a todos os fenômenos mediúnicos em fenômenos de natureza intelectual e aqueles dos chamados efeitos físicos. Então, a mediunidade de cura é uma característica de médiuns que tem a ver com o que nós chamamos de mediunidades e médiuns de efeitos físicos. São aquelas que têm uma vinculação necessária com a energia vital do encarnado médium e com o que nós chamamos de ectoplasmia. A princípio, todos os médiuns de cura são aqueles que têm uma característica no sentido de fazerem exteriorizar estas coisas, até certo modo, invisíveis, que são manipuladas pelos espíritos superiores a bem de alguém que está enfermo. Então você está me dizendo que os médiuns de cura, eles têm uma quantidade desse fluido, que é denominado ectoplasma, maior do que os médiuns ou as pessoas normalmente possuem? Não é apenas a questão da quantidade, mas é muito também a questão de capacidade de exteriorizar o ectoplasma para que ele seja um elemento útil nas mãos da espiritualidade. E o que vem a ser esse ectoplasma? Muito bem, nós temos, quando encarnados, corpo físico, perispírito e alma. O ectoplasma é algo que tem a ver com o homem-carne, tem a ver com o corpo do encarnado. Portanto, os desencarnados não possuem energia vital ou ectoplasma. Por isto que estes fenômenos e os fenômenos de cura, eles necessitam a participação de pessoas de boa vontade, preparadas para isto, dentro de uma programação de reencarnação, para funcionarem quando em vida para esta finalidade também. E este elemento está numa estrutura que nós chamamos de duplo etérico. O duplo, ele se prende muito mais à estrutura física da vestimenta carnal. Mas ele faz parte do perispírito? Ele faz parte muito mais do corpo do que do perispírito. É uma estrutura eletromagnética, energética? Ele é uma que estrutura material, de uma matéria mais sutil, mas é matéria, é de fluido relativamente denso. O perispírito também tem a sua contrapartida material, mas é de uma matéria ainda mais sutil. Ele é mais quintessenciado. Ela é mais quintessenciada e, portanto, ela não é visível propriamente
aos que não são médiuns videntes. Os que não são médiuns videntes não veem o mundo espiritual e não veem o contingente dos desencarnados que ali vivem e muitas vezes estão ao nosso lado. Então, o ectoplasma, que serve para uma infinidade de fenômenos chamados de efeitos físicos, eles possuem esta característica. Eles têm quantidade e qualidade de ectoplasma, mas especialmente a condição de exteriorizá-lo, para que isto seja como um cimento, como um elemento útil que há de ser manipulado e transformado em elementos de cura e de refazimento, e muitas vezes até, como outros efeitos físicos que possibilitam fenômenos muito marcantes, nós podemos ter fenômenos de cura que são muito inusitados e que, portanto, chamam muito a atenção. Isso é uma característica dos médiuns e mediunidades ligadas aos efeitos físicos e, portanto, ao ectoplasma. Então, nós temos mediunidades, segundo a classificação didática de Kardec, ligadas aos efeitos físicos e mediunidades ligadas a fenômenos intelectuais, como a psicografia, a psicofonia e etc. É verdade. A mediunidade audiente. Se nós pensarmos bem, apesar da mediunidade de cura ter este nome, mediunidade de cura, significa que são fenômenos vinculados ao mundo espiritual e com a participação de espíritos desencarnados. Existe o médium que fornece o ectoplasma, a energia vital, e a espiritualidade que se apresenta para organizar, purificar e direcionar isto para, vamos dizer, as células, os sistemas, os tecidos, os órgãos que estão enfermos. Mas se nós pensarmos bem, nós podemos, como nos lembramos, que existem os fenômenos psíquicos, chamados mediúnicos, mas existem os anímicos. De certa maneira, a mediunidade de cura, ela também poderia ser como que arrolada nas questões dos fenômenos psíquicos anímicos. Porque o próprio médium, ele pode, ele mesmo, o seu espírito, manipular estes fluidos sem a intervenção do mundo espiritual. E aí nós teríamos um fenômeno anímico e não um fenômeno mediúnico. Então é muito interessante que agora o Dr. Sérgio Thyssen está nos trazendo mais uma classificação para nos auxiliar na compreensão dessa complexa questão que é a mediunidade. Então ele já está falando que existem fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos. Vamos explicar bem o que seja fenômeno anímico e fenômeno mediúnico? Vamos. Os fenômenos psíquicos, eles se dividem a partir da doutrina espírita, tipicamente, em fenômenos mediúnicos, quando há, além do médium, claro, a participação de espíritos desencarnados, seja na escrita, seja na psicofonia, seja em qualquer outra atividade mediúnica. Mas atividade anímica é quando o próprio médium, o espírito do médium, está gerando uma determinada produção. Sem a intervenção dos espíritos. Sem a intervenção ostensiva ou mesmo sutil de desencarnados. E o produto final, ele pode ser tão bom e, vamos dizer assim, capaz de gerar tudo aquilo que se deseja a bem da humanidade, falando em termos gerais, como nós temos nos fenômenos mediúnicos. Mas, claro, quando uma pessoa que é médium, ele se dedica a auxiliar os enfermos, inevitavelmente, mesmo que ele não busque pela oração o concurso da espiritualidade, pelo seu desejo de ajudar, pelos seus bons sentimentos e pensamentos, ele atrairá necessariamente bons espíritos e que estarão fazendo parte deste conjunto e que, na verdade, transformam em uma atividade mediúnica. Então, haveria, assim, nessa cura onde há espíritos, há o fenômeno anímico também, aquela energia do médium, mas, no caso de haver espíritos, é um fenômeno mediúnico, porque eles se utilizam dessa energia, eles manipulam para poder ajudar a pessoa. Porque, em geral, os desencarnados,
que podem ser médicos, podem ser antigos cirurgiões, podem ser aqueles que nunca foram médicos na Terra, mas que no período da erraticidade, durante um punhado de anos, fizeram os cursos nas universidades do mundo espiritual, se prepararam para funcionar já na erraticidade, mas depois em vidas futuras suas, para auxiliar os enfermos. Eles estarão juntos e estarão manipulando de uma maneira melhor, pela visão mais abrangente, mais completa que detêm, porque estão no mundo espiritual, sem as limitações do campo orgânico deles mesmos. Eles estarão como que dinamizando melhor e, portanto, favorecendo um melhor proveito quanto às energias disponíveis para que os resultados sejam melhores em recuperação, em relação ao que nós poderíamos chamar de cura ou de recuperação da saúde parcial ou completa de um enfermo qualquer. Então, além também daquele fluido do médium, com certeza também há um fluido espiritual envolvido nessa questão, né? Essa é uma outra grande vantagem da presença dos espíritos superiores. Primeiro, porque eles o são superiores. Então, a visão que eles têm, as condições de agir no mundo espiritual e no mundo orgânico, muito maior e melhor do que qualquer encarnado a princípio. E, ao mesmo tempo, eles contribuem, porque os fluidos curativos, eles não vêm apenas do médium curador, ou do médium que tem o ectoplasma, ou do médium que tem esse magnetismo de cura. Eles também, espíritos desencarnados, podem retirar dos mananciais da vida superior outros elementos de frequências vibratórias maiores e, portanto, verdadeiras potências espirituais, misturando, mesclando, para que tenhamos um resultado melhor. Afora, outros fluidos que podem vir do reino animal, podem vir do reino vegetal, podem vir dos minerais, e que eles também, por proficiência, por conhecimento de causa, são capazes de recorrer, de buscar, para que façam a determinada mistura dos elementos mais favoráveis à recuperação da saúde de alguém. Agora vejam só quanto trabalho, quanta dedicação da espiritualidade, dos médiuns, mas muitas vezes as pessoas conseguem alcançar a cura parcial ou total e outras vezes não. Elas vêm a desencarnar a despeito de todo o amparo que elas estejam recebendo. Por que que alguns conseguem alcançar a cura e outros não? Bela questão. Yasmin, veja só, antes de tudo, talvez devêssemos lembrar que a palavra cura, ela pode sugerir uma série de questões diferentes. Por exemplo, nós entendemos que vivemos a encarnação na Terra, trazendo para cada experiência terrena as nossas dificuldades do passado, as nossas pendências espirituais e aspectos que vão gerar questões de sofrimento, questões kármicas e, dentre elas, os problemas da saúde humana e, dentre elas, as enfermidades clínicas e mentais. Nós também devemos considerar que existe uma medicina, que é a medicina convencional, a medicina acadêmica, e que evoluiu muito e que tem feito grandes contribuições no sentido de possibilitar que as pessoas se tornem mais saudáveis, tanto do ponto de vista curativo, como do ponto de vista preventivo. Mas nós temos que colocar as coisas em relação a níveis de cura. O que é a cura? Existe uma cura simples, que vem de fora para dentro. Então, os próprios médicos, os terapeutas de uma maneira geral, e também a mediunidade de cura e os médiuns de cura, geralmente fazem intervenções que vêm de fora, para o interior do paciente, do enfermo, para que ele se recupere de algum modo de aspectos das suas enfermidades. Mas isso ainda não é cura.
Nós podemos pensar num cirurgião que retira a mama de uma senhora em função de um câncer. É um procedimento necessário, quando bem indicado, obviamente. Talvez venha aí a radioterapia, a quimioterapia como tratamentos e aspectos complementares ou coadjuvantes, dentro de um todo que a medicina comum oferece nos dias atuais. Mas a retirada da mama e o contexto geral de tratamento médico pode não resultar naquilo que mais importa, que são os aspectos que motivaram o adoecimento. E se nós visarmos apenas a cura do corpo físico, incluindo as questões do médium curador, nós talvez não estejamos avançando muito, porque pode ser que uma vez que as pendências continuem, a pessoa adoecerá logo ali adiante. Às vezes na mesma existência, na outra mama, ou num outro órgão qualquer. Ou, mesmo que não seja na vida atual, numa vida futura. Por quê? Porque as doenças começaram há muito tempo atrás, séculos ou milênios antes, dependendo das questões da alma imortal, do espírito eterno, que foram modificando as características do perispírito, e estas modificações, no sentido de desarranjos, desalinhos, distonias, é que fizeram com que numa encarnação qualquer, que pode ser a atual, a pessoa adoecesse. Então, retirar uma parte, usar uma medicação eficaz, ela é muito importante, ela pode trazer muitos benefícios, ela pode trazer alívio de sintomas, ela pode trazer até cura no sentido de critérios de cura da medicina oficial ou acadêmica, mas do ponto de vista espiritual ou mais profundo, nós ainda teremos um longo caminho pela frente.